Bom dia, pessoal. Vamos estar dando início a mais um webinar aí dessa semana que esse mês, né, que nós fizemos o webinar praticamente todas as quartas-feiras. E, primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês que estão aqui, dedicaram esse tempo para conhecer uma nova solução que a Total Air trabalha, tá? Meu nome é Vinícius, toda a parte de pré-venda, pós-venda, apresentações e suporte. Eu vou estar caminhando com vocês aí, o que vocês precisarem, em dúvidas técnicas, eu posso auxiliar vocês. Tá? O tema hoje do webinar é referente à solução de proteção contra vazamento de informações. Um tema muito interessante, tratando de segurança dentro do ambiente de TI. Nós que fazemos toda a gerência disso, acompanhamos o próprio usuário, temos que cuidar da segurança da empresa, arquivos, enfim. É uma solução muito importante que cabe para qualquer empresa, desde a pequena empresa como a grande empresa. Então, eu falo desde a pequena empresa, você pode pegar um escritório de advocacia que tem processos, que tenha 4, 5 advogados, uma empresa pequena, mas tem informações muito importantes que necessitam de um sigilo, uma proteção para esse tipo de informações. Com uma empresa muito grande, de 2.000, 3.000, 10.000 usuários, que possui informações também importantes que o mínimo que essas informações vazarem, vamos dizer que isso nunca ocorra, você precisa de uma solução que possa lhe auxiliar nessa administração para esse tipo de cenário. Antes da gente começar, quero passar um vídeo para vocês muito interessante referente à solução, para vocês terem uma ideia de mais ou menos como que funciona. Whether your data is stored in a Mac, PC, iPhone, Android, or a lowly thumb drive, it's important. And if it's important, someone would really like to get their hands on it. But with Safeguard encryption from Sophos, individual files and entire disks are safely encrypted, leaving hackers and thieves tied up in knots. You can even manage third-party encryption systems on your own network, all from a remote location. Safeguard encryption works hand-in-hand with Microsoft BitLocker and Mac Firewall, offering centrally administered security policies and easy recovery, with central key backup and emergency mechanisms. And the best part? Your data is safely encrypted without sacrificing any performance from laptops, desktops, and mobile devices. Your business keeps running. Your data stays protected. And thieves? Well, they're well cared for too. Sophos, security made simple. Bom, pessoal, tem uma ideia praticamente já o que a solução faz, né? Você pode perceber que a solução ela trabalha no ambiente mais comum de mercado, desde ambiente Microsoft, Apple, smartphones, sendo iOS, Android e através de dispositivos móveis, né? Então você tem a possibilidade de fazer criptografia para disco, para devices, tem uma criptografia específica para Mac, ele trabalha em conjunto ali com o BitLocker da Microsoft e o Firewall da Apple. Então a Sophos ela tem protocolos e clients proprietários, mas ela consegue integrar também com outras soluções de criptografia nativa do sistema operacional, ok? Falando um pouquinho deste cenário, esse ambiente aí de onde que é o comum de ocorrer esses tipos de perda de informações aí, sendo elas o maior número ainda é PC, e incluindo desktop, laptops. Como que ainda é esse maior cenário, né? Então, hoje, vindo isso como o maior cenário de perda de informações, o usuário ele pode, de alguma forma,
passar essa informação através de um e-mail ou perder esse computador, que é comum, a pessoa pode viajar, esquece o computador no aeroporto. Muitas vezes o hardware, o aparelho, ele tem um certo valor. Vamos colocar aí um hardware médio de mercado aí, em torno de 3 a 5 mil reais, um notebook, porém um projeto que você tem lá dentro de 1 milhão, 100 mil, pode cair na mão do concorrente, na mão de pessoas erradas, e tudo aquilo que foi planejado durante um ano, em poucos segundos, pode perder essas informações. Então, hoje o maior número ainda que tem essas perdas de informações é computadores, documentos, né, eles vazando de forma erradas, né, e na parte de dispositivos móveis, dispositivos portáteis. Então, sendo ele pendrive, transferindo para um celular, enfim, pegar esse documento e enviar para um dispositivo de uma forma indevida. Tá? Quando falamos da solução de criptografia da Sophos, é o Safeguard Enterprise, que é uma solução totalmente gerenciada. Você tem uma console de gerenciamento. A Sophos ela tem duas soluções de criptografia. Ela tem no formato standalone, que não tem gerenciamento nenhum. Você tem um centralizador que você faz, define as políticas dentro do cliente, instala o cliente nesta máquina que será criptografada e ele mantém aquelas políticas. Dentro daquele cliente, instalou, as políticas estão ali. A solução gerenciada, que é o Safeguard Enterprise, é do mesmo formato. Você tem um cliente, você instala na máquina cliente, porém, se em algum momento você precisa modificar essa política através da console, você modifica essas políticas e envia essas atualizações para o cliente. Basicamente como se fosse um antivírus. Você tem uma console, um gerenciamento, tenha modificações de regras e dispara isso para o seu ambiente que existe os clientes. Então, a solução da Sophos, Sophos Enterprise, a Sophos Safeguard Enterprise, bem posicionada pelo Gartner ali, então você tem junto com no quadrante do Gartner, falando ali dos líderes, juntamente com Checkpoint, McAfee, a Sophos está nesse quadrante dos líderes. Tem outras soluções que vocês podem conhecer ou já ouviram falar, que estão niche players, visionários, mas a Sophos ela está bem posicionada. Então, o que você tem dentro desse licenciamento e dentro deste produto? Tá? Você tem a parte de criptografia de arquivos, tá? Criptografar dispositivos, criptografar disco, sendo ele SSD, sendo ele um disco, um HD normal, você consegue criptografar. Você tem a parte de criptografia e enviar esses arquivos para a nuvem, né, para poder compartilhar no ambiente corporativo, totalmente integrado aí com Dropbox, Google Drive, dentre outras ferramentas aí de compartilhamento de arquivo na nuvem. Esses dois módulos, o Partner Connect e o Configuration Protect, já não possui mais dentro do licenciamento, tá? Então, hoje você tem criptografia para dispositivos, sendo ele pendrives, e também para a parte de mobiles, para Android e iOS. Tá? São features novas que você tem dentro do ambiente. Tá? Fora o ambiente Windows, estação de trabalho, você consegue também criptografar para o ambiente Mac OS X a partir da versão 10.7, se eu não me engano. Tá? Nos ambientes comum de compartilhamentos de arquivos e acessos, que você pode deixar isso no formato seguro, como eu disse para vocês, através solução na nuvem. A empresa possui um Google Drive, um Dropbox, você consegue compartilhar, e isso só tem acesso através desses arquivos por dispositivos, sendo eles móveis ou computadores, se o usuário tiver acesso a esse tipo de arquivo. Tá? Então, dentro lá do seu Dropbox, você pode definir que o arquivo proposta X só pode visualizar o vendedor Y e o gerente dele. Não pode o vendedor A visualizar uma proposta do vendedor Y. Tá? E isso também dentro do seu ambiente interno, dentro de casa, no seu file share.
é possível você configurar que um arquivo, quando ele é criado numa pasta específica, ele já é criado criptografado e determinados usuários conseguem enxergar, visualizar esse arquivo. Todos enxergam, né, o arquivo ali em si, sendo ele um Office, um PDF, ele consegue enxergar o arquivo, mas não consegue visualizar. Se ele não tiver permissão, não deixe abrir este arquivo. Tá? Que são os licenciamentos comuns mais utilizados para a empresa, que é o Full Disk Encryption, que é criptografia de disco, criptografia de discos removíveis e criptografia de arquivos dentro do ambiente, que no caso é aplicado aí para pastas compartilhadas dentro do seu ambiente e também arquivos compartilhados no seu ambiente na nuvem. Tá? Falar um pouquinho de cada um. Device Encryption, não tem muito segredo, ele faz a criptografia do disco. Você tem pode criptografar sendo ele um notebook, um desktop, você tem essa criptografia ocorre normalmente, tá? A criptografia somente para ambiente de workstation, então o Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, ele não criptografa servidor, tá? No caso, quando você vai criptografar baseando-se em criptografia de arquivos, você define que aquela pasta X, uma pasta proposta, formulários, documentos, esta pasta, quando um arquivo é salvo ali dentro, ele já é salvo criptografado. Você não tem um cliente de criptografia que criptografa o HD do servidor, mas você tem uma tarefa dentro da ferramenta de criptografia que ele criptografa todos os arquivos que forem salvos naquela pasta, ok? O modo de instalação ele é simples, você consegue fazer ele no formato manual e automático, aí através de GPO, scripts, você consegue fazer isso. Pela própria console você consegue fazer a parte de recovery para esse ambiente. Como que funciona? Então, vamos imaginar que você criptografou um disco de um HD, e como que funciona a criptografia? A partir do momento que o disco é criptografado, antes de subir o sistema operacional, vai aparecer uma tela do Sophos, e essa tela você define, será pedido um usuário uma senha, tá? É possível fazer a integração totalmente com single sign-on, então o usuário João, que loga joão.silva no seu domínio, ele vai fazer a autenticação ali dentro do ambiente através do mesmo usuário, joão.silva, e passa pela parte de criptografia. Possivelmente você consegue configurar até já para ele logar automaticamente no sistema operacional. Se você não quiser, ele tem que colocar novamente a senha de login de acesso. É possível fazer isso normalmente, tá? Você tem políticas de segurança que você consegue definir que se o usuário errar a senha 5, 7, 2, você define quantas vezes que, se ele errar, é bloqueado o acesso à máquina, ele não consegue acessar. Então, o que é necessário fazer? O usuário, por algum motivo, esqueceu a senha, ou essa máquina caiu em mãos erradas, tentam inserir a senha para descriptografar o disco, a máquina ela bloqueada, tá? Ela fica travada, não consegue passar para as próximas telas, e dentro da solução existe algumas formas de você fazer um recovery ali, tanto para no formato que a senha possa ser exibida, no caso o usuário esqueceu, ou por uma troca de seriais que a própria solução te informa. Você clica ali no recovery, te dá uma sequência de números, esta sequência de números a pessoa te passa por telefone ou por algum formato, ela consegue te enviar isso. Essa sequência de números é colocada na console, essa console gera uma outra sequência de números, tá? E o cliente coloca na máquina, e partindo dessa troca de validações de seriais, ele consegue autenticar na máquina, tá? Isso não precisa estar na mesma rede, a pessoa viajou, não tem contato com a rede, está totalmente desligada da rede corporativa. Isso pode ser feito por telefone, ela passar as informações, e dessa troca de seriais ele conseguir logar na máquina, tá? Só voltando aqui na parte de Device Encryption, que é de disco, tá?
A criptografia ela trabalha hoje já com um protocolo de criptografia e segurança de 256 bits, tá? Então, é algo bem seguro, falando de mercado de criptografia, de ambiente de criptografado. Então, pode pegar esse disco, a pessoa criptografou, a máquina perdeu, alguém achou, se pegar esse HD, colocar numa outra máquina e tentar abrir o disco, ele informa, o disco está danificado, deseja formatar? Então, a pessoa não consegue abrir. Se ela formatar o disco e tentar fazer um restore dos arquivos, porque eles estavam criptografados antigamente, também não consegue. Tá? Um outro cenário de recuperação. Vinícius, eu consigo passar pelo ambiente de criptografia, mais uma DLLX do meu ambiente se perdeu, não consigo subir o sistema operacional. Como que eu recupero os arquivos? Também é possível, tá? Isso é possível através de você pegar o HD mesmo e ligar numa outra máquina, mas será necessário ter algumas trocas de chaves, tá? Que quando a máquina é criptografada, ela envia uma chave para a console, essa chave fica guardada no banco de dados, no caso, quando é preciso fazer algum ambiente de restore. Então, só tem como fazer a restauração dos arquivos daquele HD, caso o sistema operacional se corrompa. Você quer salvar aqueles arquivos num ambiente que a máquina não inicialize, você precisa dessas chaves que foram criadas no processo de criptografia. Tá? Sem essas chaves não tem como recuperar os arquivos. Tá? Uso até como exemplo, teve um cliente nosso que ele criptografou o disco e não fez o backup dessas chaves. É a solução standalone, né? Não tinha o gerenciamento no banco de dados. E simplesmente a diretora financeira da empresa esqueceu a senha, bloqueou, ela chegou num nível, eles definiram uma configuração que literalmente tinha que bloquear a máquina. Para desbloquear, precisava de uma ferramenta da Sophos, que é um pendrive que desbloqueia. Eles preferiram essa forma para desbloquear e não tinha essa chave. Então, resumindo, todas as informações que a diretora financeira tinha dentro do computador, como e-mails, informações, arquivos, enfim, se perderam. Não conseguiu recuperar. Infelizmente, a pessoa que era responsável por isso, devido tanto o barulho que isso surgiu, e infelizmente não está mais na empresa, mas eles tomaram mais cuidado com isso e realmente viu que a solução funciona. Não existe senha mestre, não existe uma senha admin que manda para a software e eles criptografam o disco, não. Isso depende do total gerenciamento do administrador. Vinícius, uma dúvida. Mas, neste caso, não teria nenhuma forma no qual essa pessoa pudesse achar a senha? Não sei, um e-mail que ela recebe no início, algum esqueci minha senha, qualquer coisa assim? A parte quando fala de criptografia, como que funciona? A máquina é criptografada, aquele usuário ou um grupo de usuários que vai ter acesso àquela máquina, acessam via senha, uma senha de login, sendo ela local ou por AD. Como que funciona? Quando a máquina é criptografada, ela cria uma chave, tá? Vou dar o exemplo das duas soluções. A solução standalone, ela faz uma única comunicação com em que você gera esse pacote, que é chamado de Policy Editor, e ele salva num local específico, numa pasta compartilhada esta senha. Quando você não tem a solução Enterprise, que tem um banco de dados, que faz um gerenciamento, você tem que programar uma rotina de backup para essa chave, sendo ela por pendrive, enfim. Tem que ter uma rotina de backup para qualquer outro momento que você precise utilizar isso. Então, não existe um e-mail que a pessoa cadastra, esqueci minha senha e receba. O máximo que você tem é um usuário administrador da aplicação que é possível você configurar, tá? E vamos colocar um exemplo, a pessoa foi mandada embora da empresa, então somente ela tinha acesso a essa máquina. Foi mandada embora, você não tem a senha da pessoa, que é comum, mas você precisa dar um login na máquina. Então, é possível você configurar um usuário administrador da aplicação, que é chamado de POA, que é Power On Authentication, tá? Que é um usuário administrador da aplicação, que você consegue passar a tela de criptografia para
o primeiro login e depois ele vai para o seu ambiente de Windows, que você consegue logar na máquina. E isto sim é possível desde que a máquina não foi bloqueada ainda, tá? Esse bloqueio você consegue definir por configurações. Se a pessoa errar por 5 vezes, eu quero bloquear a máquina. Não, nem o usuário Poa consegue acessar. Vou ter que pegar essa máquina fisicamente e efetuar alguns procedimentos para desbloqueio. Isso é através de configurações, tá? Mas não existe um botão esqueci minha senha, lembrete de senha, tá? Tem alguns recursos dentro da aplicação que pode te auxiliar, tá? Que se chama local self-help, tá? Que você consegue definir. O que seria isso? Você consegue definir um jogo de perguntas, né, para a pessoa, para que ela possa entregar essas respostas para a própria solução ali na tela de login, caso ela esqueça a senha, para realmente saber que é ela. Exemplo, você pode definir perguntas, ele tem uma série de perguntas já cadastradas localmente, mas você pode configurar como nome da mãe, time preferido, nome do cachorro, enfim, você pode definir 10, 20, 50 perguntas, quantas você quiser. Caso a pessoa esqueça, ele pode utilizar essa troca, esse jogo de perguntas e respostas aí, porque serão respostas pessoais, que praticamente só ele vai saber essas respostas, e ela consegue logar na máquina, tá? Mas tudo isso antes de ocorrer esse bloqueio. Mais alguma dúvida? Ok, Vinícius, obrigada. Sanou minhas dúvidas. E, pessoal, se tiverem dúvidas no decorrer da apresentação, pode ir mandando pelo chat e eu vou fazendo as perguntas aqui de vocês para o Vinícius e ele vai respondendo. Essa parte que eu falei é referente à parte de criptografia de disco, falando do disco físico mesmo. Você tem também a parte de criptografia que é o licenciamento Data Exchange, que é para criptografia de dispositivos pendrives. Você consegue criptografar ao nível de a pessoa colocou o pendrive, o computador recebeu um pendrive, ele faz essa criptografia. Digamos que a partir de hoje vocês definem que não será mais utilizado pendrives pessoais. Se você tiver alguma informação que você precise do seu pendrive pessoal, direcione para o departamento de TI, ele disponibiliza esse arquivo, ou, enfim, alguma coisa referente a uma política da empresa. Então, colocou um pendrive que não é da empresa, ele vai criptografar. Tá? Por que isso? Quando você coloca um pendrive e ele criptografa, automaticamente aquele pendrive só vai funcionar naquela máquina, não vai funcionar em outros computadores, tá? Isso é uma forma de você restringir o seu ambiente corporativo, dá pra você colocar um pendrive e levar as informações para casa, ele pegar esse pendrive criptografado e colocar na máquina da casa dele, não vai funcionar. Porém, é possível você também definir o whitelist para esse ambiente, tá? Exemplo, os pendrives da empresa, eles não são criptografados, você pode colocar, você pode pegar um celular, por exemplo, que ele até detecta com um cartão de memória, né, se o celular tiver um cartão de memória, para ele não criptografar esse aparelho, você consegue definir uma lista ali de dispositivos, ele tem iPod, ele tem umas listas de dispositivos ali que você consegue colocar na whitelist, tá? Então, é mais uma forma de você fechar o seu ambiente ao nível de as informações não vazarem por disco removíveis, tá? Que é o licenciamento Data Exchange, ok? O file share, que é a parte de criptografia de arquivos, é muito interessante para o ambiente, como eu disse para vocês inicialmente, o escritório de advocacia, ou uma empresa que tem uma certa informações ali que não podem vazar de jeito nenhum. Então, o que é possível você definir dentro do ambiente? Você tem a console de criptografia e você define, instala o client dentro deste servidor, tá? Ele não criptografa o servidor, tá? Ele tem um client que reconhece que eu vou definir que as pastas propostas, a pasta corporativa, enfim, tem uma série de pastas que se o arquivo é salvo naquela pasta, o arquivo é criptografado, tá? Então, independente
da extensão do arquivo, ele vai ser criptografado, tá? E você consegue definir quais usuários terão acesso a esse tipo de arquivo. Um grupo de usuários, somente um usuário, você consegue fazer isso de uma forma gerenciada através de políticas dentro da console. Então, mesmo que o usuário não tenha acesso a esse arquivo, ele visualiza ali o arquivo, tudo, mas na hora de executar, se ele não tem a permissão, ele não consegue executar esse arquivo. Tá? Neste mesmo formato também, em um outro licenciamento, mas no cloud funciona da mesma forma também por usuários. Você tem esse controle aí. Eu coloco dentro do Dropbox, numa pasta X, quem pode acessar aquele arquivo. Então, o usuário precisa daquele login. Então, o João tem que colocar o login dele quando ele acessar o arquivo na nuvem, senão ele não consegue abrir aquele arquivo. Ok? No caso, seria o File Encryption for Cloud, tá? Disponível aí para dispositivos móveis e acesso via desktop, servidores, precisa ter essa senha, você consegue configurar desta forma. Tá? Então, falando num todo, o que é possível você fazer com esse produto? Tá? Gerenciamento remoto, controle das chaves através do banco de dados, tá? Na solução Enterprise, que é a solução gerenciável, integração com o AD, tá? Você consegue manipular dentro dessas máquinas, por exemplo, na máquina desktop 1, quem tem acesso a essa máquina? O João, a Maria, o José e o Paulo. O Fábio não tem acesso. Mesmo que ele coloque o login dele na primeira tela ali, que é a tela do dispositivo, a tela de criptografia, ele não vai conseguir dar continuidade, não tem acesso à máquina. Ele tem a parte de inventário, que ele dá informações ali de discos, memória, ele dá algumas informações básicas ali de inventário. Você tem perfil de usuário de administração, então a console que vai ser feita essa administração, você tem um perfil administrador, helpdesk, que somente visualiza relatórios, você consegue definir as políticas para visualizar. E tem toda a estrutura de backup e recuperação, como eu disse para vocês. Então, se em algum momento esquece a senha, se aquela máquina é bloqueada, tudo você faz essa troca de informações a partir da console, tá? Isso você tem também na versão standalone, tá? Essa parte de recuperação, porém, como eu disse para vocês, a partir de chaves você tem que salvar isso num ambiente, num pendrive, assim, o máximo de lugar que você salvar, melhor. Então, quem você tiver conseguir salvar essas chaves num servidor cloud, num pendrive, num CD, enfim, nunca é demais, tá? Então, através desse gerenciamento remoto, aí você tem todas as configurações do pacote de criptografia, altera as políticas, modifica aquilo que, se por algum motivo, hoje a estrutura da empresa é criptografar o C. A partir de amanhã, serão colocados discos novos, vai ter o disco J, e esse disco J também precisa ser criptografado. Você consegue criar uma regra da console que o disco J será criptografado, e é só colocar o HD e trocar a letra dentro do ambiente. Automaticamente já inicia o processo de criptografia. Tá? Tem algumas telas aqui falando do produto. Tá? Então toda a estrutura que você tem do seu ambiente aqui, tá? Aqui é o ambiente de usuários e computadores, aqui é o ambiente que você cria as políticas, né? Então você tem uma política que pode criptografar o C, o D, algumas políticas de autenticação. Como eu disse para vocês, o algoritmo de criptografia utilizado é o AES-256, tá? Você tem diversas configurações dentro desse ambiente aí. Então, você consegue, através deste menu, definir quais as políticas que serão compostas nesse pacote. Tá? Eu criei uma política básica aqui para criptografar o disco C. Tá? Depois que eu definir todas as políticas, eu crio um grupo, por exemplo, né? E dentro desse grupo eu pego todas as políticas específicas e, baseado neste grupo, eu defino um perfil para ele e consigo gerar este pacote. Tá? Então,
é muito simples, tá? Você consegue implementar isso no ambiente. A partir do momento que você entende o formato da solução, fica fácil de você manipular, tá? Você tem diversas configurações, não somente de política, como também de cenários, visual, tá? Você consegue definir telas aí de boas-vindas, por exemplo, através de um documento de texto, você pode definir, e logo quando abrir o computador, você recebe aí uma informação, você pode definir aí um alerta para o usuário, tá? Então, isso é bem interessante, tá? Como eu disse para vocês, a partir da whitelist ali você tem dispositivos que você pode conectar nesse ambiente e ele não será criptografado, tá? Então, como que ele detecta isso? Através de hardware ID, que é único para cada dispositivo, você tem essas informações que você consegue adicionar no ambiente, ok? A parte do questionamento de perguntas é bem interessante, que o usuário ele consegue se autoajudar antes de entrar em contato com vocês, que é no caso, esqueceu a senha, como que eu vou fazer para recuperar minha senha? Então, instalou o pacote de criptografia, criptografou a máquina, lá embaixo aparece um balãozinho para que ele configure defina algumas respostas das perguntas que você disponibilizou para ele. Pode definir um jogo de perguntas, CPF, RG, número da funcional, enfim. As perguntas que você acha que é pertinente, que possam ter respostas que somente ele saiba. E se em algum momento ele esquece a senha no momento de login, através desse jogo de perguntas e respostas aí entre a aplicação e a interação do usuário, ele consegue logar na máquina e aparece para ele o login durante 5 segundos para ele, para anotar essa senha e fazer o próximo logon, ok? Por padrão não está criado ali o jogo de perguntas em português, mas você pode criar e definir qualquer pergunta. Ele tem algumas perguntas definidas em espanhol, alemão, italiano, inglês, francês, o outro acredito que é japonês ali, mas ele não pegou certinho a estrutura, tá? Pode definir um número mínimo de perguntas e respostas, tá? E você também tem algumas configurações para aquele usuário POA, que é o usuário administrador da solução, tá? Como eu disse para vocês, diferente da solução standalone, que é o Safeguard Easy, você tem todas as chaves do usuário são atreladas ao banco de dados da aplicação e você consegue fazer backups disso através do SQL Manager Studio. Você cria rotinas de backups ali, muito simples, e tem um ambiente totalmente salvo, gerenciado e com rotinas de backup, tá? Integração com AD, facilitar o gerenciamento de acesso, controle das estações que são criptografadas, você consegue definir quais usuários vão ter acesso a essas máquinas com a integração do Active Directory, muito simples. Acho que tem perguntas aqui. Ok, não, vamos lá. Aqui somente o ambiente de integração com a dele, puxa toda a sua estrutura de máquinas e usuários. Você consegue criar tarefas agendadas para cada X tempo ele sincronizar com o seu AD, tá? Muito simples. Tem a parte de inventário, você consegue visualizar os usuários que podem conectar nessa máquina, os discos que estão criptografados ou não criptografados, sistema operacional e as última sincronização com o servidor, tá? Tem aqui algumas informações aqui, ele te define ali quais os discos disponíveis, está criptografado ou não, tá? Você tem essas informações dentro do ambiente. Como eu disse para vocês, a parte de perfil de administração de usuário, você define que o João é administrador, o José é helpdesk, o Paulo ele consegue somente visualizar relatórios, você tem uma plataforma aí multiusuários de gerenciamento. A parte de relatórios você consegue visualizar aí se ocorreu algum erro, alguma falha ou alguma ação que foi tomada para aquela máquina ali relacionada à criptografia, ele te passa isso por relatórios e registro de eventos. Consegue dividir isso aí, se o usuário tentou logar e errou,
se deu uma falha no backup, tem todas essas informações que você consegue visualizar, tomar alguma ação específica quanto a isso, de que forma o computador, qual que foi o módulo, né, se foi na autenticação, se foi no funcionamento da aplicação, ele te dá essas informações. Tá? Pessoal, a ferramenta ela é bem completa quanto ao funcionamento de criptografia, tá? Como eu disse para vocês inicialmente, é uma ferramenta líder de mercado que está aí competindo com ferramentas conhecidas aí como Checkpoint e McAfee, que também tem um espaço expressivo nesse mercado. Então, acredito que é uma solução com portas abertas para todas as empresas, porém, precisa realmente entender o quanto é válido a informação dentro do seu ambiente. Tá? Quando se fala de criptografia, muitas vezes não sei se não costumo dizer que o gerente de TI, mas as pessoas que tomam decisões não têm muito conhecimento disso, não sabem o quanto isso é importante. Eles vê que isso é importante a partir do momento que uma informação se perde dentro da empresa. Teria alguma forma de ter evitado isso? Sim, criptografando um disco, criptografando um arquivo, evitando que um pendrive fosse acessando a empresa, coletando essas informações, enfim. A ideia da solução não é mostrar uma solução que criptografa o meu ambiente, não, é a segurança que traz para dentro da empresa. Então, não somente dentro como fora. Um notebook pode ser roubado, pode esquecer no aeroporto, ou pode se perder por algum motivo, pode ir para uma manutenção, e pessoas que vão efetuar a manutenção peguem essas informações, enfim. Entender o quanto isso é importante para o ambiente, que traz a necessidade de você ter uma solução neste nível para a empresa, sendo ela grande empresa ou pequena empresa. Entender quanto vale a informação, sendo ela financeiramente, ou até mesmo o problema que isso pode trazer, se essa informação vazar num ambiente corporativo, e você se prevenir quanto a esse tipo de acontecimento. Tá? O chat está aberto aí para perguntas, tá? Se você tiver perguntas, podem colocar e eu tiro a dúvida de vocês. Vinícius, tivemos a pergunta aqui, seguinte: essa criptografia vale para arquivos enviados por e-mail? Vamos lá. Se o arquivo ele foi criptografado por ser salvo numa pasta X, ele vai chegar criptografado para a pessoa que vai receber. Tá? Essa pessoa ela precisa ter suas credenciais de acessos para acessar esse arquivo. Não ocorre uma criptografia do arquivo no momento que envia este e-mail. Tá? A Sophos ela tem uma solução que faz isso, uma solução, um gateway de e-mail que tem essa feature dentro do produto que criptografa o e-mail que é enviado, tá? Não seria o caso do Safeguard Enterprise. Se você mandar um arquivo que ele está criptografado, ele vai chegar criptografado. Ele não criptografa no processo de envio quando está sendo enviado por e-mail. Seria essa a dúvida? Legal, Vinícius. Parece que a resposta foi satisfatória aí para a pergunta que o Renato fez. Vocês têm mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa que nós possamos ajudá-los? É assim, pessoal, vale salientar que com a TotalAir vocês têm aqui todo o suporte especializado, tá?
tirando vocês aí do gargalo da fila de atendimento do fabricante. Os atendimentos são todos feitos por nós. E também, na aquisição da solução, vocês ganham inteiramente gratuito um treinamento de 4 horas aqui na sede da TotalWare, ou até mesmo pela internet, caso vocês não tenham disponibilidade de vir para cá. O que deixa bem mais fácil e confortável para todos os clientes aí, para que vocês possam entender melhor a solução e conseguir apagar pequenos incêndios que possam ocorrer no dia a dia. Se mesmo assim isso não auxiliar muito aí num eventual problema, vocês têm todo o suporte aqui da TotalWare, vocês podem abrir chamadas no nosso portal, nosso atendimento é telefônico, e-mail, e vamos tentar ajudá-los de toda forma possível aí, para que realmente não saia com nenhuma dúvida. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida da apresentação de hoje, peço para que vocês falem. Se tiverem dúvidas comerciais, nós do comercial vamos entrar em contato com todos para saber, para ter um feedback realmente da solução e ver se qual vai ser a forma viável aí para nós falarmos mais de criptografia no futuro próximo, assim espero. Bom, não temos mais perguntas no chat, tá? Quero agradecer mais uma vez aí o tempo de vocês de se dedicar e conhecer um pouquinho da solução, tá? Como a Sheila falou, se você tiver alguma dúvida comercial, entre em contato com o comercial que te convidou para essa apresentação, tá? Se quiser conhecer melhor o produto tecnicamente, conseguimos fazer POC totalmente gratuita e assistida conosco aqui. Eu dou auxílio para vocês para implementar, instalar, configurar e utilizar da ferramenta no ambiente de vocês aí para uma futura aquisição, tá? Esta apresentação de hoje foi gravada, estará sendo disponibilizada através dos nossos canais aí que nós temos, através da nossa plataforma de chamado, temos o link lá de webinars, que tem todos os webinars que ocorreram esse mês, e através do nosso canal no YouTube, tá? Então, também na nossa plataforma de chamado tem a parte ali de procedimentos e vídeos, e até mesmo para vocês curtirem nosso canal, e todo o procedimento que nós colocamos através de vídeos vocês podem receber. Vocês que estão aqui são clientes já têm esse contato conosco, e nós estamos inovando cada vez mais aí na parte de suporte, disponibilizando aí apresentações, procedimentos, novidades de produtos, através de vídeos e do nosso canal do YouTube. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês e tenham um bom dia. Obrigada a todos e bom dia.